Capítulo 1 – Introdução. A riqueza e o materialismo têm sido tópicos de reflexão e debate ao longo da história, especialmente dentro da perspectiva cristã. Por isso, muitas vezes nos deparamos com a seguinte questão: pode um rico entrar no céu? Essa pergunta não é apenas uma curiosidade sobre o destino daqueles que são cheios de riquezas, mas também uma provocação para refletirmos sobre nossas próprias prioridades e valores espirituais. No Novo Testamento, Jesus aborda a relação entre riqueza e espiritualidade de forma direta e desafiadora. Em uma de suas parábolas mais conhecidas, ele usa a história de um jovem rico para ilustrar uma lição profunda sobre o que significa seguir a Deus de verdade e o que nos impede de alcançar o reino dos céus. Neste estudo exploraremos a parábola do jovem rico, que se encontra em 3 dos evangelhos sinóticos: Mateus, no capítulo 19, dos versículos 16 ao 30, Marcos, no capítulo 10, dos versículos 17 ao 31 e Lucas, no capítulo 18, dos versículos 18 ao 30. Através dessa parábola, Jesus nos revela não apenas as dificuldades enfrentadas pelos ricos em relação ao reino de Deus, mas também os desafios que todos nós enfrentamos quando buscamos colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. No próximo capítulo você conhecerá a história dessa parábola e no decorrer dos próximos capítulos aprenderemos mais acerca deste assunto. Capítulo 2. A parábola do jovem rico. Certo dia, um jovem rico veio até Jesus e lhe perguntou o que ele deveria fazer para ir para o céu. Jesus lhe disse para que ele amasse e honrasse seus pais, cuidasse bem do próximo, que não matasse, não cometesse adultério, não mentisse e não roubasse. O jovem rico disse que sempre obedecia aos mandamentos e que guardava tudo isso desde a sua mocidade. Por fim, ele perguntou se precisava fazer mais alguma coisa. Jesus então disse que sim, que ele precisava vender tudo o que tinha e dar o dinheiro aos pobres, e que depois deveria segui-lo. O jovem rico não quis distribuir seus bens, pois ele amava as coisas que possuía mais do que a Deus e assim foi embora muito triste. Foi a partir daqui que Jesus fez a seguinte citação, que está em Mateus, no versículo 19 e nos capítulos 23 e 24. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. É daqui que surgiu essa frase tão famosa e será a partir daqui que começaremos o nosso estudo. Em primeiro lugar, vamos entender o que isso quer dizer. Capítulo 3. O que significa passar um camelo pelo fundo de uma agulha? O significado dessa frase tem sido debatido ao longo do tempo e algumas interpretações diferentes surgiram. Vejamos agora quais são as principais. Primeira possibilidade: o camelo que passa pelo fundo de uma agulha deve ser entendido como sendo uma corda, talvez de pescaria, que passa pelo funil de uma agulha. A ideia é que existe muita dificuldade em fazer uma corda passar por uma agulha, visto só ser possível se desfiá-la. Segunda possibilidade: o camelo que passa pelo fundo de uma agulha deve ser entendido como um camelo que passa por uma pequena porta. Terceira possibilidade: o camelo que passa pelo fundo de uma agulha deve ser entendido como sendo literalmente um camelo e uma agulha, mas numa linguagem figurada. Neste caso, uma hipérbole, para literalmente expressar algo impossível. Capítulo 4. Como podemos interpretar essa passagem bíblica? Quem defende que a interpretação da agulha na verdade ser uma corda sugere que a palavra grega traduzida como camelo talvez tenha sido trocada por engano por copistas no lugar da palavra grega para corda ou cabo e por isso afirma que essa é uma expressão proverbial. Uma hipérbole semelhante a várias outras usadas no mundo antigo para descrever uma impossibilidade. Camelos, que do grego significa camelo, e câmelos, que do grego significa cabo. Deus é infinitamente sábio e perfeito em tudo o que faz. Ele inspirou os seres humanos a escreverem a Bíblia Sagrada, garantindo que cada palavra nela fosse fiel à sua vontade. Como está escrito em 2 Timóteo, no capítulo 3 e versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Mesmo quando encontramos algo que parece estranho ou difícil de entender, como a expressão sobre o camelo e a agulha, devemos lembrar que não há erros na palavra de Deus. Às vezes, nossa compreensão pode ser limitada, mas com o tempo, o que parece ser uma contradição se revela como uma verdade profunda e coerente. A Bíblia não contém erros, e aquilo que julgamos ser um possível engano é, na realidade, uma oportunidade para aprofundarmos nosso conhecimento e confiança na sabedoria divina.
É impossível para Deus cometer um erro em sua própria palavra. Ele é onisciente, conhecendo todas as coisas desde o princípio, como está declarado em Isaías, no capítulo 46 e versículo 10. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos antigos, o que ainda virá. Nada escapa ao seu controle. Em relação à segunda hipótese, do camelo que passa pelo fundo de uma agulha ser entendido como um camelo que passa por uma pequena porta, apesar dessa explicação parecer interessante, não há evidências históricas de que alguma vez existiu uma pequena porta em Jerusalém chamada fundo de uma agulha por causa de seu tamanho reduzido. A ideia de que tal porta existiu é amplamente considerada uma lenda ou uma tentativa posterior de interpretar a difícil passagem bíblica de uma forma mais compreensível. Além disso, faz pouco sentido alguém querer passar por tanto trabalho, retirando todas as bagagens de um camelo, fazendo-se ajoelhar e empurrando-o através de uma abertura tão pequena, para depois recolocar todas as bagagens nele novamente. Isso contrariaria a lógica prática da época, onde existiam portas adequadas para a passagem de camelos. A dificuldade extrema sugerida por essa interpretação parece, na verdade, reforçar a mensagem de Jesus sobre a impossibilidade de um rico entrar no reino de Deus por seus próprios méritos, sem a ajuda divina. As primeiras duas hipóteses mencionadas são tentativas de tornar possível o que Jesus estava declarando ser impossível, e na verdade, enfraquecem a mensagem poderosa que Jesus queria transmitir. A terceira hipótese, como dito anteriormente, refere-se à possibilidade de um camelo literalmente passar por uma agulha, o que de fato é impossível. A melhor interpretação é a de que Jesus intencionalmente comparou um camelo, o maior animal conhecido na Palestina, com o buraco de uma agulha, a menor passagem conhecida na época. Ele usou uma hipérbole, uma figura de linguagem que exagera algo para enfatizar um ponto, para mostrar a dificuldade extrema de um rico entrar no reino de Deus. Essa comparação drástica foi escolhida para ilustrar o quão difícil, ou até impossível, é para alguém apegado às riquezas entrar no reino de Deus por suas próprias forças. Capítulo 5. Por que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus? Antes de explorarmos o significado da parábola do jovem rico, é essencial compreender que entrar no reino de Deus significa alcançar a vida eterna, ou seja, ser salvo. Este conceito vai além de viver uma vida justa ou praticar boas ações. Trata-se de um relacionamento sincero com Deus e da aceitação de sua graça como o único caminho para a salvação. Quando Jesus se referiu ao rico, ele destacou que, por mais próspera e influente que uma pessoa seja, ela nunca poderá garantir sua entrada no reino de Deus por seus próprios méritos ou esforços. A mensagem central é que a salvação não pode ser conquistada por recursos humanos, mas depende inteiramente da graça de Deus. Tiago, no capítulo 2 e versículo 10 nos adverte: Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Esse versículo ilustra a perfeição da justiça divina e como qualquer falha, por menor que seja, impede a pessoa de alcançar a salvação por seus próprios méritos. O verdadeiro obstáculo do jovem rico não era sua riqueza em si, mas sua devoção a ela. Suas posses o impediam de seguir Jesus plenamente, pois seu coração estava mais apegado ao dinheiro do que a Deus. Em Mateus, no capítulo 6 e versículo 24, Jesus ensinou o seguinte: Ninguém pode servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e a Mamon. Esse é o ponto crucial. O problema não está na riqueza, mas no amor ao dinheiro. Como 1 Timóteo, no capítulo 6 e versículo 10 nos alerta: O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. É esse apego ao dinheiro que corrompe o coração e afasta a pessoa de Deus. Na sociedade judaica daquela época, a riqueza era muitas vezes vista como um sinal de aprovação divina. Possuir muitas riquezas era interpretado como uma bênção direta de Deus, o que levava à crença de que as chances de salvação de uma pessoa rica eram significativamente maiores. Em Mateus, no capítulo 19 e versículo 25, quando os discípulos ouviram a resposta de Jesus ao jovem rico, ficaram perplexos e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Em Mateus, no capítulo 19 e versículo 26, Jesus, então, desafiou essa visão comum ao afirmar: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Com essa afirmação, Jesus deixou claro que a salvação não é uma realização humana, mas uma obra divina. Efésios, no capítulo 2 e versículos 8 e 9 reforça essa verdade.
Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um presente de Deus, dado por sua graça, independentemente de obras ou riquezas. A analogia de passar um camelo pelo fundo de uma agulha serve para enfatizar que a salvação é impossível de ser alcançada por meios humanos. No entanto, embora seja difícil, isso não significa que os ricos estejam excluídos da salvação. O que Jesus nos ensina é que, sem a graça de Deus, todos, ricos ou pobres, senhores ou escravos, fortes ou fracos, influentes ou não, estariam igualmente perdidos. É apenas através da misericórdia divina que qualquer um pode entrar no reino de Deus. No próximo capítulo, exploraremos mais detalhadamente alguns exemplos de personagens bíblicos que, mesmo possuindo riquezas, não deixaram que o seu dinheiro e influência governasse os seus corações. Capítulo 6. Exemplos de ricos que foram salvos na Bíblia. Para comprovarmos de vez que os ricos também podem entrar no reino de Deus, não pelo seu mérito, é claro, mas pela graça divina, vamos citar aqui alguns casos de pessoas ricas que foram usadas por Deus para serem um canal de bênçãos na vida de outras pessoas. José, chamado Barnabé. Barnabé, cujo nome original era José, era um levita de muitas posses. Ele era conhecido por sua generosidade e pela maneira como usava sua riqueza para ajudar os outros. Em Atos, no capítulo 4, do versículo 31 ao 37, lemos que Barnabé vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro da venda para os pés dos apóstolos, para ser distribuído entre os necessitados da comunidade. Atos no capítulo 4, do versículo 31 ao 37. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido, é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a, e trouxe o preço, e o depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé não apenas demonstrou desprendimento material, mas também uma grande fé e confiança em Deus. Sua atitude de vender suas propriedades para ajudar os pobres mostra que ele não era possuído por sua riqueza, mas sim que ele usava seus recursos para promover o bem-estar dos outros e o avanço do reino de Deus. Por isso, Barnabé recebeu a graça de Deus, sendo considerado um exemplo de como os ricos podem, sim, fazer parte do reino de Deus quando usam suas posses de maneira altruísta e voltada para ajudar o próximo. A sua história nos ensina que o verdadeiro valor não está na quantidade de bens que possuímos, mas na maneira como usamos esses bens para glorificar a Deus e ajudar os outros. Cornélio. Cornélio era um centurião do exército romano, descrito na Bíblia como um homem de grande fé e piedade. Ele era conhecido por sua devoção a Deus, mesmo não sendo judeu. Cornélio se destacava por suas boas ações e generosidade, especialmente para com os pobres. Cornélio foi sincero e dedicado, ele orava constantemente e ajudava os necessitados, mostrando um coração aberto para as coisas de Deus. Sua vida de oração e suas boas ações não passaram despercebidas para o Altíssimo. A Bíblia nos conta o seguinte sobre Cornélio, em Atos, no capítulo 10, dos versículos 1 ao 4. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Cornélio obedeceu à visão e enviou seus servos para buscar Pedro, que estava em Jope. Quando Pedro chegou à casa de Cornélio, encontrou-o reunido com seus amigos e familiares, ansioso para ouvir a mensagem de Deus. Pedro, ao ver a fé de Cornélio, proclamou o Evangelho de Jesus Cristo. O Espírito Santo desceu sobre todos os presentes, confirmando que a salvação não era exclusiva para os judeus, mas que estava disponível também para os gentios.
Esse evento foi crucial na expansão do cristianismo, pois demonstrou que o evangelho deveria ser compartilhado com todas as nações. Cornélio foi um instrumento essencial para mostrar que Deus aceitou os gentios e abriu as portas da fé cristã para além dos judeus, fazendo a transição do evangelho para uma mensagem universal. Caso você queira saber mais sobre a história de Cornélio, ela está explicitada nas seguintes passagens bíblicas. Atos, no capítulo 10 e versículos 5 e 6, o anjo dá instruções a Cornélio sobre onde encontrar Pedro. Nos capítulos 7 e 8, Cornélio envia seus servos e um soldado para buscar Pedro. Ainda no capítulo 10, dos versículos 17 ao 33, Pedro chega à casa de Cornélio e prega o evangelho. Atos, no capítulo 11, do versículo 11 ao 18, Pedro explica aos apóstolos em Jerusalém o ocorrido na casa de Cornélio e a aceitação dos gentios. Lídia. Lídia é uma figura notável mencionada no Novo Testamento, especificamente no livro de Atos dos Apóstolos. Ela era uma comerciante de púrpura na cidade de Tiatira, famosa por seus tecidos de alta qualidade. A púrpura era um corante caro e raro, usado para tingir tecidos, geralmente destinado à nobreza e aos ricos, indicando que Lídia era uma mulher de considerável riqueza e influência. Lídia é mencionada em Atos, no capítulo 16, nos versículos 14 e 15, onde a Bíblia relata que ela ouviu a pregação de Paulo e ficou profundamente tocada pela mensagem do Evangelho. A passagem diz o seguinte: E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Lídia não apenas aceitou a mensagem do Evangelho, mas também tomou medidas concretas para apoiar Paulo e seus companheiros. Ela ofereceu sua casa como um lugar de hospitalidade, acolhendo-os e proporcionando um espaço seguro para que pudessem continuar seu trabalho missionário. Sua casa provavelmente se tornou um local de encontro para os primeiros cristãos na região, facilitando a propagação da mensagem de Cristo. As atitudes de Lídia são um exemplo inspirador de como usar os recursos e a influência para o bem maior. Sua hospitalidade e generosidade foram cruciais para o apoio dos missionários e para a expansão do cristianismo em uma nova região. Aos olhos de Deus, essas ações foram preciosas, mostrando que a verdadeira riqueza não está apenas nos bens materiais, mas na disposição de servir e ajudar os outros. Além desta passagem de Atos, Lídia não é mencionada novamente na Bíblia. No entanto, sua breve aparição deixa um legado significativo, mostrando como uma pessoa de fé pode impactar positivamente a expansão do Evangelho. Sua história nos lembra da importância da hospitalidade, da generosidade e do uso sábio dos recursos que Deus nos deu. José de Arimateia. José de Arimateia foi uma figura importante no Novo Testamento, lembrada por seu papel significativo no sepultamento de Jesus Cristo. Ele era um homem rico, um membro respeitado do Sinédrio, o Conselho Judaico, e também um seguidor de Jesus, embora secretamente, por medo das autoridades judaicas. José de Arimateia mostrou grande coragem e devoção ao pedir o corpo de Jesus a Pilatos para dar-lhe um sepultamento adequado. Este ato foi um testemunho público de sua fé em Jesus, arriscando sua posição e reputação. A passagem de Mateus, no capítulo 27, dos versículos 57 ao 60, relata este evento crucial. Ao cair da tarde chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o colocou num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. A ação de José de Arimateia foi de imenso valor para o Evangelho. Ele não apenas demonstrou sua devoção a Jesus, mas também proporcionou um lugar digno para o sepultamento do corpo do Senhor, cumprindo assim as profecias e estabelecendo um testemunho duradouro de sua fé. Sua coragem e generosidade mostram que, independentemente de nossa posição social ou riqueza, podemos usar nossos recursos para servir a Deus e promover seu reino. José de Arimateia é lembrado como um exemplo de fé e ação, deixando um legado significativo para a história do cristianismo. Outros exemplos bíblicos de pessoas ricas que foram salvas. A Bíblia relata diversos nomes importantíssimos que foram abençoados com grandes riquezas. Como um bom exemplo podemos citar o de Abraão, um patriarca que possuía muitos bens, rebanhos e servos, sendo grandemente abençoado por Deus.
Outro bom exemplo é o de seu neto, Jacó, que também acumulou grandes riquezas através do trabalho árduo e da bênção divina. O rei Davi, conhecido por sua liderança e coração dedicado a Deus, acumulou muitos tesouros e riquezas durante seu reinado. Seu filho, o rei Salomão, é talvez o exemplo mais notável de riqueza na Bíblia, sendo descrito como o homem mais sábio e rico de sua época. Além deles, Jó é outro personagem que, mesmo após perder tudo, foi restituído em dobro por Deus e terminou seus dias com grande prosperidade. Se você deseja conhecer mais a fundo a vida, a história, os desafios e as conquistas de cada um desses personagens, aqui estão as passagens bíblicas que detalham suas histórias. Abraão, Gênesis 11, 27 a 25, 10. Jacó, Gênesis 25, 19 ao 35, 29. Rei Davi, 1 Samuel 16, 1 ao livro de 1 Reis, no capítulo 2 e versículo 11. Rei Salomão, 1 Reis 1, 28 a 11, 43. Jó, livro de Jó, do capítulo 1 e versículo 1 ao capítulo 42 e versículo 17. Neste estudo bíblico, no entanto, focamos em pessoas comuns que não foram juízes, profetas, sacerdotes ou reis, mas sim indivíduos mais prováveis de se encontrar no cotidiano, até mesmo nos dias de hoje. Exemplos como o de Lídia, vendedora de púrpura, e José de Arimateia, um membro respeitável do Sinédrio, nos mostram que pessoas comuns, com profissões variadas, também podem ser ricas e, ao mesmo tempo, devotadas a Deus. Essas histórias nos ensinam que a riqueza não é um obstáculo para uma vida de devoção e fé. Portanto, nunca foi um impedimento para Deus fazer com que os ricos também alcancem o céu. A chave está no coração e nas ações dessas pessoas. A Bíblia nos mostra que, independentemente da quantidade de bens materiais, o que realmente importa é a fé, a humildade e disposição para seguir a vontade de Deus. Essas histórias nos inspiram a usar nossos recursos para o bem, mostrando que é possível ser abençoado materialmente e espiritualmente ao mesmo tempo. Capítulo 7. Reflexão: o dinheiro é a raiz de todos os males? No capítulo anterior, exploramos exemplos de pessoas ricas que foram abençoadas e salvas por Deus. Isso nos mostra que ter dinheiro não é o problema em si. Agora, vamos continuar o nosso estudo e entender onde está o verdadeiro problema, que certamente é um dos conceitos bíblicos mais equivocados e distorcidos que encontramos por aí no que se refere ao dinheiro na vida das pessoas. Muitos acreditam que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas essa ideia é uma interpretação incorreta da Bíblia. Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina sobre isso. O apóstolo Paulo nos dá um esclarecimento importante em 1 Timóteo, no capítulo 6 e versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Note que o versículo não diz que o dinheiro é mal por si só, mas sim que o amor ao dinheiro é o verdadeiro problema. O dinheiro é apenas um objeto, essa é a verdade sobre ele. Porém, constituído de significado e relevância. Por ser objeto de troca que favorece a aquisição de bens, produtos, status e poder, o dinheiro é largamente cobiçado pela maioria dos homens. É o mau uso do dinheiro que faz dele um objeto mau, uma vez que pode ser destrutivo, maléfico para a saúde emocional, social e espiritual do homem, e é capaz de até mesmo atrair consequências físicas devido à sua presença. Por exemplo, alguém que aceita suborno, que rouba, que extorque ou até é capaz de matar alguém por causa de dinheiro é claramente uma pessoa que coloca o amor ao dinheiro acima de Deus e da vida de outras pessoas. Do mesmo modo, uma pessoa que mesmo sendo honesta e justa, que se afasta da sua família, dos amigos e dos seus relacionamentos, que ignora a presença de Deus em seus caminhos e foca toda a sua vida na obtenção de cada vez mais e mais riquezas também é um exemplo de pessoa que ama o dinheiro acima de todas as coisas. O próprio Jesus citou o seguinte em Mateus, no capítulo 16 e versículo 26. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Jesus usou essa pergunta para destacar a futilidade de se buscar riquezas e conquistas materiais se isso nos custar a nossa salvação. A mensagem é clara: mesmo que alguém ganhe todas as riquezas e prazeres do mundo, isso não terá valor nenhum, se no processo, ela perder sua alma ao se afastar eternamente da presença de Deus no momento da sua morte. Quando colocamos o dinheiro acima de tudo, podemos acabar sacrificando nossa integridade, nossos relacionamentos e nossa espiritualidade.
A busca incessante por riquezas pode nos levar a tomar decisões erradas, a se desviar da fé e a sofrer consequências dolorosas, tanto na vida atual presente quanto pela eternidade no futuro. Portanto, o verdadeiro problema não está no dinheiro, mas no amor excessivo que podemos ter por ele. É essencial lembrar que, conforme Jesus ensinou, nada é mais valioso do que a nossa alma e o nosso relacionamento com Deus. Capítulo 8. Deus é o dono da prata e do ouro. Deus é incomparavelmente rico e glorioso. Ele é o Criador de tudo que existe e todas as riquezas do mundo pertencem a Ele. Em Ageu, no capítulo 2 e versículo 8, Deus declara: Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Isso nos lembra que todas as coisas materiais que valorizamos são, em última instância, propriedade de Deus. Além das riquezas materiais, Deus possui atributos que demonstram sua majestade e poder. Ele é onipotente, é todo-poderoso, onipresente, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, e onisciente, é conhecedor de todas as coisas. A glória de Deus é indescritível. Em Isaías, no capítulo 6 e versículos de 1 a 4, o profeta descreve uma visão do Senhor sentado em um trono alto e exaltado, com as bordas de suas vestes enchendo o templo. Isaías vê serafins, um tipo de anjo, clamando: Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele menciona miríades de anjos servindo a Deus, o que significa que bilhões de seres celestiais estão em adoração constante ao Senhor. Você acha que um Deus tão grande, rico e poderoso precisa do seu dinheiro para alguma coisa? Deus não necessita do nosso dinheiro, mas Ele nos prova e usa o dinheiro porque sabe que isso realmente afeta e toca no coração e no ego do ser humano. Deus quer que reconheçamos que tudo o que temos vem dele e que devemos confiar nele, não nas nossas posses materiais. Deus abençoa aqueles que se disponibilizam para ajudar na sua obra, seja de forma direta ou indireta. Em Malaquias, no capítulo 3 e versículo 10, ele nos desafia a trazer os dízimos à casa do tesouro e promete abrir as janelas do céu e derramar bênção sem medida. Malaquias capítulo 13 versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolherdes. O próprio Deus garante que aqueles que confiam nele e colocam suas finanças à disposição da sua obra serão abençoados com prosperidade. Aproveitando que tocamos neste assunto, a palavra dízimo significa a 10ª parte. O dízimo é uma doação, ou oferta, de 1/10 de sua renda para o serviço de Deus. Já a oferta é uma paga voluntária, podendo ser em dinheiro ou não. Quando o cristão doa para a igreja algum valor em dinheiro, isso é uma oferta. Por sua vez, quando ele doa algum material, equipamento ou até presta algum tipo de serviço que supra a necessidade da igreja ou de outros irmãos de forma esporádica, isso também é considerado uma oferta para o Senhor. Aliás, este será o tema do próximo e-book, a importância do dízimo e das ofertas, e nele você ficará mais esclarecido acerca deste assunto. Devemos nos entregar a Deus não apenas na parte do dinheiro, mas em todas as coisas, na atenção, no caráter, no zelo, na busca por Ele. A nossa entrega a Deus deve ser total. Lembre-se sempre disto: Jesus Cristo se sacrificou por nós por inteiro, não sacrificou apenas uma mão ou algum pedaço dele para nos salvar, por isso Ele também exige o mesmo de nós. Aqui vale um alerta bem importante. Mesmo que tenhamos vontade de fazer alguma caridade para alguém que esteja precisando de alguma coisa, ajudar mais na obra de Deus, seja com ofertas, resolvendo algum pedido solicitado por alguma autoridade ou membro da igreja, ou oferecendo algum tipo de ajuda para alguém que está precisando, por exemplo, devemos tomar cuidado e entender que existem coisas que não devemos fazer, seja na obra de Deus ou com relação a ajudar os outros. Isso será abordado no próximo capítulo, onde entenderemos quem são aqueles que não devem ser ajudados. Capítulo 9. Aqueles que não devem ser ajudados. Apesar de ser nosso dever ajudar o próximo com nossos recursos, existem situações em que a outra pessoa não deve receber nossa ajuda. Isso é necessário para garantir que nossos esforços sejam benéficos e não causem mais danos do que bem. Vamos explorar 3 exemplos comuns do dia a dia onde a ajuda pode não ser apropriada. Imagine que você encontra um morador de rua que claramente está fumando ou bebendo e ao te ver ainda assim pede dinheiro para ajudá-lo na sua situação difícil. Se você sabe que o dinheiro será usado para alimentar seu vício ou para comprar drogas, a melhor resposta é oferecer um lanche ou algo essencial,
como água. Caso ele recuse a comida ou a água, é provável que ele realmente pretendesse usar o dinheiro para fins prejudiciais. Neste caso, peça desculpas e siga o seu caminho, pois ajudar dessa forma poderia agravar ainda mais o problema dessa pessoa ao invés de solucioná-lo. Outro exemplo é um amigo ou amiga que não tem controle sobre suas finanças. Talvez essa pessoa tenha gastado todo o seu dinheiro em uma viagem, festa ou algo caro e agora pede sua ajuda financeira. Neste caso, você deve explicar que não poderá ajudar, enfatizando a importância do controle financeiro e da responsabilidade. Diga que essa pessoa precisa aprender a ser mais organizada e que deve tomar cuidado com suas decisões, pois você não pode sacrificar suas finanças para apoiar alguém que não está pensando no seu próprio futuro. Um terceiro exemplo envolve um pastor ou algum tipo de líder religioso que, durante uma pregação emocionante, deturpa a palavra de Deus ao dizer que para ser salvo e ir para o céu, você deve entregar parte ou todas as suas posses e riquezas para ele ou para a sua igreja. Este é um caso delicado, mas é importante ser cauteloso com as palavras das pessoas, especialmente aquelas em posições de autoridade. A Bíblia nos alerta sobre falsos profetas em Mateus, no capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Sua salvação não está atrelada a doações, mas sim ao seu respeito a Deus e ao Senhor Jesus Cristo, que se sacrificou por nós. Efésios, no capítulo 2 e versículos 8 e 9, nos lembra que a salvação vem pela graça, e não pelas obras. Pois é pela graça que vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Isso significa que nossas ações devem refletir nossa fé, mas a salvação é um presente de Deus, não algo que pode ser comprado. Devemos ser prudentes e encarar os fatos com inteligência e sabedoria. Isso significa que devemos encontrar o equilíbrio entre prudência e simplicidade, sendo sábios e cuidadosos em nossas ações e decisões, ao mesmo tempo que mantemos nossa pureza e integridade. Jeremias, no capítulo 29 e versículo 11 nos ensina que Deus tem planos de bem-estar e prosperidade para nós, não de destruição ou sofrimento. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Devemos desconfiar de qualquer coisa que cause grande mal a nós mesmos. Tudo deve ser feito com paciência e equilíbrio. Não adianta abandonar sua família totalmente achando que desta forma você agradará a Deus. Observe o que está escrito em 1 Timóteo, no capítulo 5 e versículo 8. Se alguém não cuida dos seus e especialmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Devemos ser exemplos vivos de boas pessoas, agradando a Deus em primeiro lugar, cuidando de nós mesmos para que possamos ajudar os outros, começando por aqueles mais próximos, como pais, mães, irmãos, cônjuges, filhos e outros familiares. E depois estendendo essa ajuda também para outras pessoas, quando isto for possível. Aqui vale citar algo importante. Existem casos em que Deus poderá sim nos pedir algum sacrifício, seja material, financeiro ou algo de maior valor. No entanto, esse sacrifício deve vir de dentro de nós, através do Espírito Santo, e não algo forçado ou exigido por qualquer outra pessoa, seja ela um líder religioso, alguém com posição de autoridade ou qualquer outro tipo de pessoa. Quando fazemos sacrifícios genuínos, Deus nos abençoa de maneiras que não podemos compreender ou sequer imaginar. Na Bíblia, há uma clara orientação sobre como devemos lidar com aqueles que alegam ter sonhos, visões ou revelações proféticas, que solicitam doações ou ofertas em troca de benefícios espirituais. Jesus e os apóstolos ensinaram que a verdadeira espiritualidade e o relacionamento com Deus não estão condicionados a ações financeiras ou a doações. Em Mateus, no capítulo 10 e versículo 8, Jesus instrui seus discípulos a curar os enfermos, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos, expulsar os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Este versículo destaca que as bênçãos espirituais e os serviços de Deus devem ser oferecidos de graça, e não como uma transação financeira. A busca por lucro ou a manipulação financeira pode levar a práticas enganosas e prejudiciais, especialmente quando misturadas com reivindicações espirituais. Se alguém afirma que você deve dar algo para receber uma bênção ou alcançar algo espiritual, isso pode ser um sinal de exploração e desvio da verdadeira mensagem de fé. A Bíblia também nos orienta a discernir e testar os espíritos para garantir que estão de acordo com a verdade de Deus. Em 1 João, no capítulo 4 e versículo 1, somos aconselhados a não acreditar em todo espírito, mas a provar se os espíritos são de Deus.
Isso significa que devemos avaliar cuidadosamente qualquer reivindicação de revelações ou profecias à luz dos ensinamentos bíblicos e da verdadeira mensagem de Cristo. Se alguém usa uma alegada revelação para exigir doações ou prometer benefícios materiais em troca, é importante questionar e avaliar essa prática com base na palavra de Deus. Devemos sempre buscar sabedoria e discernimento ao ajudar o próximo. Nem toda ajuda é benéfica, e precisamos garantir que nossas ações estejam alinhadas com os princípios de Deus, sendo prudentes e equilibrados em nossas decisões. Consideração interessante. Aqui vale frisar em uma consideração bem interessante. Caso você se pergunte em por que está sendo cobrado por este e-book, mesmo sabendo que a Bíblia diz em Mateus 10:8, que foi dito agora há pouco, de graça recebestes, de graça dai, permita-me esclarecer algumas coisas. Essa passagem nos ensina sobre a generosidade e a importância de compartilhar o que recebemos de Deus sem esperar nada em troca. No entanto, isso não significa que o trabalho feito para criar e produzir algum material, como este e-book, por exemplo, deve ser gratuito. Elaborar um e-book como este exige um investimento significativo de tempo, dedicação e esforço. É um trabalho que envolve pesquisa, escrita, revisão e formatação para oferecer um conteúdo valioso e bem estruturado. O valor cobrado é simbólico e visa cobrir apenas uma parte dos custos associados a este processo. Além disso, é importante destacar que 100% do valor obtido com a venda deste e-book será destinado a ajudar nas coisas da obra de Deus, seja para fazer ofertas, comprar jornais, materiais de evangelização, ajudar em outras necessidades ou contribuir para projetos relacionados à fé. Cada centavo obtido será utilizado para apoiar o trabalho e a missão que buscamos cumprir. Portanto, a cobrança não é um ato de hipocrisia, mas sim uma maneira de sustentar e apoiar a obra de Deus enquanto continuamos a oferecer um conteúdo de qualidade. Para tornar o conteúdo produzido ainda mais acessível, estarei disponibilizando os áudios dos e-books gratuitamente no meu canal do YouTube, TM Rocha. Nele, você poderá acessar os áudios dos e-books à medida que eu os for produzindo, na playlist Audiobooks dos Estudos Bíblicos TM Rocha. Além disso, na descrição de cada vídeo, você encontrará um link para o post escrito com todo o conteúdo do e-book de forma gratuita. Essa versão terá apenas o texto essencial, com poucas ou nenhuma imagem, exceto aquelas que são imprescindíveis para o entendimento da obra. Também deixei a versão em texto disponível gratuitamente para leitura na minha página de autor da Kindle e Amazon. Lá, você poderá acessar não apenas esta obra, mas também outras que compartilho. Para conferir, basta acessar o link da minha página, que estará disponível logo abaixo ou na descrição, dependendo da mídia que você estiver utilizando. Dessa forma, mesmo que você não possa ou não queira investir financeiramente, ainda terá acesso ao conteúdo completo, de maneira simples e direta. Sobre você que comprou o e-book, não fique desanimado. Embora o áudio gratuito permita ouvir o conteúdo em qualquer lugar, a versão em e-book oferece uma experiência mais completa e detalhada, pois ele conta com formatação específica, ilustrações e um layout que ajudam a entender e refletir sobre o material com mais profundidade, além de, é claro, você também poder utilizar os dois materiais conjuntamente, para uma experiência ainda mais enriquecedora. Capítulo 10. Conclusão. Ao longo deste estudo bíblico sobre a parábola do jovem rico, exploramos diversos aspectos da riqueza e seu impacto na vida espiritual. Analisamos exemplos de pessoas ricas na Bíblia que foram abençoadas e salvas por Deus, mostrando que a posse de riquezas em si não é um impedimento para alcançar o céu. O verdadeiro desafio reside no amor ao dinheiro e como ele pode desviar nosso coração de Deus e de seus propósitos. Refletimos sobre o ensinamento de 1 Timóteo no capítulo 6 e versículo 10, que nos alerta que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Este versículo nos ajuda a entender que o problema não está na riqueza, mas na prioridade que damos a ela em nossas vidas. Quando colocamos o dinheiro acima de nossa fé e de nossa relação com Deus, corremos o risco de nos afastar dos seus caminhos e comprometer nossa salvação. Também discutimos a importância da prudência e da sabedoria ao ajudar os outros, usando exemplos para ilustrar que nem todas as situações exigem nossa ajuda. Devemos discernir quando nossas ações realmente promovem o bem e quando podem, na verdade, causar mais danos. Passagens como Mateus, no capítulo 10 e versículo 16, e Jeremias, no capítulo 29 e no versículo 11, nos ensinam a ser prudentes como serpentes e simples como pombas, confiando nos planos que Deus tem para cada um de nós. Mateus 10:16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos.
Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jeremias 19:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Por fim, abordamos a necessidade de buscar a presença de Deus, reconhecendo nossas fraquezas e dependência dele para superar o orgulho e outras tentações. Através de humildade, arrependimento e gratidão, podemos desenvolver uma vida mais alinhada com os princípios divinos e garantir que nossas riquezas sejam usadas para glorificar a Deus e ajudar o próximo. Que este e-book inspire e encoraje todos os leitores a refletirem sobre suas próprias vidas e a buscarem uma relação mais profunda com Deus, livre das armadilhas do amor ao dinheiro e repleta de bênçãos espirituais. Que possamos todos aprender a usar nossos recursos de maneira que se honre a Deus e se promova o bem-estar de todos ao nosso redor. Considerações finais. Olá, meu nome é Tiago, tenho 38 anos no momento que escrevi este e-book. Sou o autor desta obra, e por enquanto, vivo em Contagem, uma cidade de Minas Gerais próxima à sua capital, Belo Horizonte, no Brasil. Sou uma pessoa comum e informo que para montar este estudo bíblico utilizei de materiais que eu já possuía, em conjunto com o conhecimento de outros estudos bíblicos, palestras e leituras, conteúdos da internet, meu próprio conhecimento pessoal acerca do tema e também do apoio de inteligências artificiais para revisar e estruturar melhor o meu e-book. Espero que este conteúdo possa ajudá-lo, que agregue valor em sua vida e que a partir de agora, você possa ter uma boa reflexão a respeito da posse das riquezas. Esforcei-me ao máximo para criar um conteúdo de valor que pudesse ajudá-lo em suas próprias reflexões e espero que você possa tirar algo de valor daqui que o ajudará em sua vida. Agradeço a todos que dedicaram seu tempo para ler este e-book. Que Deus o abençoe grandemente em sua jornada espiritual. Despeço-me com cordialidade e gratidão, desejando-lhe uma vida repleta de bênçãos, prosperidade e sabedoria. Detalhe importante: não deixe de conferir o glossário do próximo capítulo, que explica de forma mais detalhada os nomes de personagens, lugares e palavras relevantes mencionadas nesta obra. Isso ajudará a esclarecer possíveis dúvidas e aprofundará a sua compreensão sobre os temas discutidos. Dependendo da mídia que você estiver utilizando, o link poderá estar na descrição do vídeo ou logo abaixo. Boa sorte e até o próximo e-book!